Hoje nós vamos dar início aos padrões de desarmonia do Zhang Fu. E essa teoria do Zhang Fu é o centro das teorias fundamentais da medicina chinesa. E muitos dos padrões de desarmonia que estão aqui afetando o Zhang Fu são causados por fatores internos ou por fatores nem internos nem externos. Esses fatores internos, como vocês já sabem, são as 7 emoções. E os fatores nem interno e nem externo são aqueles causados, por exemplo, por uma dieta inadequada, por atividades físicas inadequadas, por atividades mentais prolongadas, por atividade sexual, também por traumas. E essas atividades físicas, mentais, sexuais são comportamentos que a pessoa tem no seu dia a dia, hora a hora, minuto a minuto. E por isso se torna tão complicado mudar e alterar esses comportamentos para que a gente tenha uma efetividade no nosso tratamento. É necessário conversar com esse paciente, fazer uma alteração da sua dieta, do seu estilo de vida, para que nós possamos com mais facilidade equilibrar esses padrões de desarmonia. Esses padrões de desarmonia nem interno e nem externo são os mais comuns na nossa prática clínica. E essa diferenciação de síndrome pelo Zhang Fu, ele é o método mais importante que nós temos para fazer essas diferenciações e também porque com essa metodologia nós podemos saber onde a síndrome se encontra, o padrão de desarmonia, como ele aconteceu, como ele se manifesta e qual é o local em que ele está. Nós iremos falar durante o curso sobre as síndromes por canais relacionados, por exemplo, baço, estômago, pulmão, intestino grosso. Então nós vamos falar dos canais Yin e Yang, iniciando aqui, lógico, pelo baço estômago, porque eles são o Zhang Fu que nutre os demais canais. E uma vez que ele é aquele canal que vai nutrir os demais, é importante trabalhar muito bem, saber trabalhar muito bem com a base de tudo, com a nutrição, com o enriquecimento dos outros canais. Veja aqui, nós temos o baço no centro, baço e estômago. No centro. A partir daqui, nós temos coração e intestino delgado, pericárdio, triplo aquecedor. Nós temos o pulmão e o intestino grosso, o rim e a bexiga, e aqui o fígado e vesícula biliar. Veja que no centro nós temos o baço e o estômago. E essa nutrição que o baço e estômago leva para todo o Zhang Fu é fundamental para que a gente possa manter o equilíbrio, manter a nutrição e a força de cada um dos outros sistemas. Porque nós iremos tratar todos esses Zhang Fu como sistemas. Quando nós iniciamos o nosso estudo na medicina chinesa, nós estudamos Yin Yang. Começamos lá em Yang e a base fundamental de Yin Yang é preservar, observar e promover o equilíbrio entre Yin e entre Yang. E isso vai ser sempre aqui, nos padrões de desarmonia do Zhang Fu, vai ser a mesma coisa, porque nós estaremos tratando um canal Yin e um canal Yang, que estão juntos, que fazem parte de um mesmo sistema, né? O sistema Terra, por exemplo. E uma das coisas que nós precisamos promover é este equilíbrio entre Yin e Yang, por exemplo, entre o que está acima e o que está embaixo, o que está com o interno e com o externo. Nós temos que manter esse equilíbrio sempre para que a gente possa ter
uma boa saúde. Quando nós chegamos nesse ponto de equilíbrio entre Yin e Yang, basicamente entre Yin e Yang, nós preservaremos a nossa saúde e a nossa longevidade. E baseado nessas teorias do Zhang Fu, a diferenciação de síndromes vai analisar, questionar e localizar, né? Vai fazer a palpação para que a gente possa verificar essa natureza, a localização, a causa daquele desequilíbrio, como ele se desenvolveu, os seus mecanismos de desequilíbrio, né? E também o aumento ou diminuição de Xie Qi, de Zhen Qi, se há um desequilíbrio aqui em Qi, em Shui, em Jin Ye, está gastando mais do que devia, o Jin, o Shen, como é que ele está? Então nós vamos, através dos padrões de desarmonia do Zhang Fu, fazer essa busca através dos sinais e dos sintomas. Você pode pensar, puxa, mas a gente já estudou outros métodos de diferenciação, por que eu vou precisar agora deste método de diferenciação pelo Zhang Fu? Eu vou te dizer por quê. Porque para determinar a localização e os mecanismos da doença, nós vamos precisar utilizar esta diferenciação das síndromes pelo Zhang Fu. Lá, quando estudamos os outros métodos, nós estudamos de uma maneira mais genérica. Agora, se eu preciso tratar uma localização, preciso conhecer os mecanismos da doença, agora eu preciso aprofundar o meu pensamento para Zhang Fu. E por isso, a teoria do Zhang Fu é o centro das teorias fundamentais da medicina chinesa. E os sinais e sintomas que o paciente está nos trazendo irão refletir estas mudanças, tanto fisiológicas quanto patológicas, que estão ocorrendo no Zhang Fu. Nós encontramos vários conceitos das manifestações viscerais em vários livros clássicos. Porém, aquele livro clássico mais famoso no mundo, que é o Suan, que é a primeira parte do Imperador Amarelo, lá no capítulo 9, diz o seguinte: os Zhang Fu, eles se escondem no nosso corpo, eles se escondem lá no interior, no nível profundo do nosso corpo e estão bem protegidos. E desta forma, para que nós possamos acessar as suas patologias, as suas alterações, nós precisamos usar as manifestações externas, que são os sinais e sintomas que são visíveis externamente. Tanto porque o paciente vai dizer, quanto nós iremos verificar, né, olhando e também palpando, sentindo temperatura, mudança de textura na pele, mudanças de temperatura na pele. Faremos através também de uma boa palpação. Nós iremos ver a manifestação daqueles Zhang Fu que estão ocultos lá no nosso interior, que não são visíveis. Claro, né, numa medicina antiga, em que não havia exames também, a manifestação externa é a principal forma de encontrar, localizar onde está aquele padrão de desarmonia. E por isso, através dessas manifestações externas, nós vamos poder chegar lá naquele Zhang Fu, lá naquele padrão de desarmonia. E através dela, né, de nós localizarmos o padrão de desarmonia, os seus mecanismos patológicos e fisiológicos, nós podemos chegar num processo de cura muito fácil. A teoria das manifestações viscerais inclui a estrutura morfológica, as alterações, que são as alterações nas formas, as alterações nas funções fisiológicas e também nas alterações que irão afetar o Zhang Fu. Por exemplo,
não exatamente o sangue full, mas os tecidos corporais que correspondem a eles. Por exemplo, o baço se abre na boca, então vai ter alterações nessa região. O fígado se abre nos olhos, então vai ter alteração nos olhos, nas unhas, nos tendões. Então, através dos tecidos corporais que correspondem aos órgãos, nós temos manifestações muito importantes que estão nos dizendo onde está localizado aquele padrão de desarmonia. Segundo a teoria das manifestações viscerais, por exemplo, o pulmão é a raiz do Ti. Então, é lá onde Po está enraizado, né? Po é a alma corpórea que está localizado, enraizado lá no pulmão, desde que o pulmão esteja saudável, esteja forte, esteja com o seu Ti pleno, ou está bem enraizado. Quando o pulmão está em desequilíbrio, com fogo, ou com deficiência, ou com mucosidade, ou já vai ficar, vamos dizer assim, desconfortável na sua casa. A sua casa está com um Ti falho, com muco, com fogo. Então imagine a sua casa dessa forma, você não estará confortável também. Po estará desconfortável e isso vai causar determinadas manifestações de Po. Mas nós também podemos ver os desequilíbrios do pulmão através, né, dos pelos, uma vez que pelos e pele estão relacionados com o pulmão. Uma das grandes funções do pulmão é nutrir a pele, nutrir esse pelinho superficial. E uma vez que nós tenhamos uma pele bem nutrida, o pulmão estará bem. Quando o pulmão está com algum fator patogênico, com algum desequilíbrio, a pele vai ser a primeira a ser sentida. Nós vemos a pele, ou ela está seca demais, ou ela está com uma cor diferente, ou ela está oleosa demais. Então a pele irá mostrar como está o pulmão também. E o pulmão, ele vai pertencer ao grande Yin dentro do Yang. E por isso o seu Ti vai se comunicar com o outono. Normalmente o outono ou ele beneficia ou ele prejudica muito o pulmão. Se nós chegarmos no outono com um pulmão saudável, o outono vai ser muito bom para o pulmão. Mas se nós chegamos no outono com um pulmão já doente, já com padrões de desarmonia, com fatores patogênicos, aí o outono vai ser muito prejudicial para o pulmão. Nós temos aí 3/4 de ano para trabalhar bem o pulmão, para ele chegar bem saudável lá na sua estação, que é o outono. O rim é a raiz do armazenamento e é o local onde o Jin reside. E veja que aqui o Jin também precisa ter uma casa boa, uma casa forte, uma casa que ele possa permanecer por muito, muito, muito tempo sem muito prejuízo. Nós precisamos fazer com que esse rim seja muito forte, muito saudável, fazendo as suas funções sem excesso, mas também sem nenhum prejuízo em termos de um rim, vamos dizer, preguiçoso. Não, cumprindo o seu papel, a sua função de forma harmoniosa, nós teremos o Jin muito bem preservado. E quando nós preservamos o nosso Jin, a nossa vida se torna mais longeva, com mais saúde, com mais resistência e mais força. A força e a saúde do rim vai se manifestar nos cabelos. Quando nós temos um cabelo saudável, quando ele vai branquear no momento que deve branquear,
ou vai cair no momento que deve cair e não antes disso, nós vamos ter um rim saudável e forte. A função também do rim é de nutrir os ossos. Então, ossos fortes é um bom sinal de que o seu rim está forte também. O rim é o grande yin dentro do yin. E então, o Qi do rim comunica-se com o inverno. E da mesma forma como o pulmão, chegando bem no outono é muito bom, aqui também, chegando bem no inverno, o inverno vai ser bom para o rim. Mas se o rim já chega fraco, com pouco yang, o inverno vai ser, claro, muito ruim para ele. Se ele chega com muito yin, pouco yang, ele vai precisar aquecer mais, ele vai gastar mais. Se for o contrário, se vai chegar com pouco yin, muito yang, então o frio também vai ser prejudicial. Então veja que nós precisamos chegar em cada estação bem. Nós também temos aí 3/4 do ano para tratar o rim, para chegar lá no inverno bem, passar bem esse inverno sem nenhum prejuízo à saúde, por exemplo, dos cabelos, saúde dos ossos, né, dos joelhos, da região lombar, tudo aquilo que o rim controla. O fígado é a raiz dos 4 membros, ou seja, pernas e braços, porque como ele é o que controla tendões e ligamentos e articulações, o nosso modo de movimentar braços e pernas. E por isso que o fígado é a raiz dos 4 membros. E também o fígado é o local da alma etérea, que é Hum. E Hum também vai precisar de uma casa muito tranquila, muito boa, sem nenhum acúmulo, para que Hum seja eficiente, senão ele vai ser muito agressivo, muito irado, muito pavio curto. Hum precisa ter um fígado muito bem equilibrado. A força e a saúde do fígado vai se manifestar nas unhas. Então nós podemos ali durante a anamnese observar o estado da unha, tanto da mão quanto dos pés, né? São unhas, todos eles são importantes para nos dizer como está esse fígado. Unhas quebradiças, unhas muito frágeis, unhas com muita ondulação ou até com fungos na unha, isso tem um significado importante para a saúde do fígado. A função do fígado vai ser nutrir justamente os tendões, os ligamentos, as cápsulas articulares, as articulações de modo geral. E isso vai nos trazer uma ideia de como está o fígado. Uma vez que eu tenha dores nessas articulações, isso significa que o fígado não está controlando, nutrindo muito bem esses tecidos. O fígado também armazena Shui. Lembre-se, fígado não produz Shui, fígado não nutre Shui. Ele armazena Shui para enviar para os tecidos, mas ele não produz Shui. O seu sabor é o azedo e a sua cor é o verde. O fígado é o pequeno yang dentro do yang. E ele então vai se comunicar com a primavera e é importante chegar na primavera de forma saudável, o fígado de forma saudável, para que nós não tenhamos aqui uma invasão de vento da primavera. Então, quando o fígado está forte, ele não vai permitir essa ascensão do vento durante a primavera. Já o baço, o estômago, o intestino delgado, o intestino grosso, o triplo aquecedor e a bexiga, todos eles são raiz do celeiro, onde todos os nutrientes vão residir e eles são chamados de armazéns.
Eles podem estocar alimentos, transformar, transportar, absorver e eliminar esses alimentos. E a saúde do baço estômago vai se manifestar nos lábios e também na musculatura. Uma musculatura forte, uma musculatura com uma boa musculatura, sem a perda muscular, vai nos dar indícios de que baço e estômago estão equilibrados. O sabor do baço é o doce, a cor é o amarelo. E o baço pertence ao extremo yin e comunica-se com o Qi da Terra. Os Zangfu são classificados em 3 categorias. Quais são elas? Nós temos 5 Zang. Esses 5 Zang são coração, fígado, baço, pulmão e rim. E as suas características fisiológicas são transformar, gerar e estocar. Transformar, gerar e estocar. O que? O Jin, o Qi, Xue, Jin, né? As substâncias vitais. Sobre o Zang, o Jinju Dashan vai dizer o seguinte: este termo Zang engloba o sentido de conter. Conter algo. Uma vez que o coração, ele contém Shen, o rim contém Zi, o fígado contém Hun, o pulmão contém Po e o baço contém I. Então, desta forma, todos eles têm a sua, vamos dizer, essência, a sua alma. E isto é conter uma essência, que nós chamamos de Jin Qi. Cada um dos Zang tem o seu Jin Qi, a sua essência. E eles não eliminam a sua essência, eles procuram preservar esta essência o máximo possível. Por isso, eles são ditos plenos, e isso não quer dizer sólidos. Quando os Zang estão plenos do seu Jin Qi, eles são saudáveis, eles são plenos, eles são fortes. Agora, a solidez não condiz muito com essa característica de Zang. Aqui é pleno, não sólido. A outra categoria são os 6 Fu. Esses 6 Fu, que vocês sabem, intestino grosso, intestino delgado, estômago, vesícula, bexiga e triplo aquecedor, eles têm uma característica fisiológica de receber, conter também, porém conter alimento e água. Então eles recebem, contêm, transforma, transporta, absorve e elimina alimentos e água. E essas vísceras são, por exemplo, um depósito para receber uma energia impura que vem dos alimentos, e agora, ora eles estão cheios, ora eles estão vazios. Por exemplo, o estômago. Quando nós temos o estômago cheio, o intestino estará vazio. Então, o intestino delgado estará vazio. Quando o alimento passa para o intestino delgado, agora o intestino delgado está pleno e o estômago está vazio. Ora eles enchem, ora eles esvaziam, e neste processo eles realizam transporte, transformação, absorção e eliminação.
todos os processos são realizados por todos eles. Existe, né, a separação de puro e impuro, manda para cá, manda para lá, absorve, excreta. Todos eles vão fazer a mesma ação até que, por fim, nós excretamos através das fezes. O Zhuang, ele diz que nós temos mais um órgão oco, que é o ânus. Então, no Zhuang, ele diz que o ânus é tido como um órgão oco, cuja função vai ser evitar que o refúgio seja mantido dentro do corpo por muito tempo e também evitar que o refúgio saia de maneira inapropriada, né, a todo instante. Então, o ânus também é algo que recebe, contém e elimina. Ele não vai fazer nem transformação e nem absorção, mas ele tem a característica de receber, conter e eliminar. Então, o ânus também é tido no Zhuang como um órgão Fu, um órgão oco. Outra característica é que os Fu, eles vão tendo plenitude e vazio na sequência. O estômago recebe primeiro, ele entra em plenitude, aí ele manda para o intestino delgado, que entra em plenitude, e agora o estômago entra, né, em vazio, e assim o trajeto do alimento vai fazendo essa balança de plenitude e vazio. E a terceira característica que nós temos aqui são as 6 vísceras extraordinárias. E quais são essas vísceras extraordinárias? É o cérebro, a medula, os ossos, os vasos sanguíneos, a vesícula e o útero, cuja característica fisiológica as características fisiológicas das vísceras extraordinárias são receber, conter e armazenar o yin. E sobre essas vísceras extraordinárias, lá no Zhuang também diz o seguinte, que elas são geradas com a energia da terra e armazena a essência e o sangue. Então, quando nós vemos aqui a característica das vísceras extraordinárias, nós precisamos sempre lembrar da essência e do sangue. São as duas substâncias que mais vão influenciar aqui na saúde e na força dos Fu extra, das vísceras extras. Nós podemos dizer que nós temos 5 órgãos plenos, né, que são coração, pulmão, fígado, rim e baço. E eles são o centro de um sistema. Cada um deles vai ser o centro de um determinado sistema. Isto significa que as funções dos órgãos vai ter ênfase central no organismo, pois possuem as atividades que mantêm a vida. Nós precisamos lembrar que Qi vai ter a função de energizar e também de consolidar. Qi vai ter a função de energizar e consolidar as funções do Zangfu. Shui vai ter a função de nutrir o Zangfu. E nós temos aqui mais 2 características que são importantes vocês lembrarem sempre agora nos padrões de desarmonia, que se refere ao Yang e ao Yin. O Yang, ele vai ter a função de aquecer, manter aquecido o Zangfu. E o Yin vai ter a função de umedecer o Zangfu. Quando nós temos algum desequilíbrio em Qi, Shui, Yang e Yin, nós vamos ter algum desequilíbrio também
lá no Zhang Fu. Os padrões de desarmonia que estão agora afetando o Zhang Fu vão depender desses 4. Vão depender desse equilíbrio de Qi, Shui, Yang e Yin. Mas, além desses 4, nós também temos que lembrar que existem os fatores patogênicos, né, associados aí a frio, calor, secura, vento, enfim, todos aqueles fatores patogênicos já estudados, que também vai ser de acordo com mais Yang, mais Yin, né? Vão afetar Qi, ou vão afetar Shui, ou vão afetar Yin, ou vão afetar Yang. Todos os fatores patogênicos irão afetar esses 4 de uma maneira ou de outra. Um médico famoso chamado Yi Tianxi, ele viveu ali por 1600, 1700 e ele foi um dos grandes professores, defensores da escola das doenças febris. E ele escreveu um livro chamado Discussão sobre as Doenças Febris. E lá ele dividia as manifestações das doenças em 4 estágios. Esses estágios são o estágio de Wei Qi. Então, quando um fator interno vai penetrar, ele primeiro vai afetar o Wei Qi, o primeiro estágio. Depois, ele aprofundando, ele vai para o estágio do Qi. Em seguida, do Yin Qi, que é o Qi nutritivo, e por fim, o estágio de Shui. Aqui a gente não vai discutir sobre essa teoria, sobre essa escola do Yi Tianxi, mas para que a gente possa entender o desenvolvimento dos padrões de desarmonia, esta forma que ele trouxe de pensamento é muito interessante. Essa sequência, né, que ele traz, primeiro o Wei Qi, depois Qi, Yin Qi, que é o Qi nutritivo, e por fim Shui, então é o que nós iremos também fazer, independente se é uma doença febril ou não, esse desenvolvimento da doença. Lógico que isso é um fator externo. Agora, quando nós estamos lidando com um fator interno, nós não temos tanto a influência do Wei Qi, nós já vamos direto afetar o estágio do Qi, e depois do Yin Qi, e por fim de Shui. Então veja que o Qi já é afetado diretamente quando nós estamos falando de fator interno. O Wei Qi, muitas vezes, ele não vai ser afetado a princípio, de imediato, mas sim o Qi vai ser afetado. Então, utilizando essa sequência do Yi Tianxi, nós podemos mapear a trajetória de um fator patogênico e, se a gente quiser, eliminar. Então, a gente precisa saber onde está o fator patogênico. Se nós localizamos o fator patogênico no nível do Yin Qi, que é o Qi nutritivo, nós sabemos que primeiro ele afetou o Qi e depois ele afetou o Yin Qi. Se a gente está falando de um fator interno, se nós estamos falando de um fator externo, nós precisamos pensar que ele já afetou o Wei Qi, já afetou Qi, agora já está em Yin Qi. E nós precisamos fazer todo esse retrocesso se a gente quiser mapear e tratar adequadamente cada um dos fatores patogênicos e a sua transformação. Então, nós precisamos conhecer a origem, as suas transformações e as transformações que ele causou. Vamos voltar lá no tempo. Quando nós temos uma invasão, por exemplo, de frio, primeiro era frio e depois vocês viram que ele lá mais para frente pode se transformar num calor, e agora manifestações são de calor.
Não adianta eu somente tratar do calor, porque esse calor está sendo alimentado por um frio. Então eu preciso tratar o calor, mas também eu preciso saber a sua origem. A sua origem foi um frio. Trato aqui e trato aqui. Trato a manifestação e trato também a causa daquilo. Aquilo que está continuando, que está dando continuidade com aquele fator. Porque esse fator que está aqui hoje, a sua manifestação, é uma manifestação. A causa está aqui. E por isso é importante a gente conhecer essa sequência. Foi muito importante. O Eiti, Ti, Inti e Shui. Os Zangfu estarão sempre combinados com os padrões de desarmonia do Ti, de Shui, de Jin-e, do Yin e do Yang também. Inscreva-se e assista aos outros vídeos do canal. O link está nas descrições. E ative o sininho para receber as notificações quando sair um novo vídeo.